devem ter notado que nenhum dos indivíduos deste relatório classifica-se entre pessoas identificadas por uma injustiça, como sujeição a uma tirania, privação da nacionalidade, perseguição por pertencer a uma raça subjugada ou desprezada, ou pobreza causada por indiferença, crueldade ou cobiça. Não consegui entrar em contato com o indivíduo seguinte através dos gigantes, nem através de algo parecido com eles. Procurava alguém que servisse, e durante minhas viagens, entrando e saindo de Shikasta, vira uma velha amiga, Rani, que esperava nas margens da Zona 6 onde se formam filas esperando a reentrada. Disse-lhe que muito em breve ia conversar com ela e expliquei por quê. Agora, procurei nas filas e não a encontrei. Notei também que as filas estavam mais curtas e mais esparsas. Ouvi dizer que corria o boato de uma emergência, de um perigo terrível, na Zona 6, e todos os que podiam compreender tinham partido para ajudar o povo na fuga. As almas que permaneciam nas filas estavam muito absorvidas na esperança de reentrar, amontoavam-se em desordem cada vez que os portões se abriam, sem ver mais nada à sua frente, e não consegui nenhuma outra informação. Passei por eles e dirigi-me para os platos de relva seca e amarelada, e caminhei sozinho até o cair da noite. Sentia-me inquieto e a princípio pensei que era por ter ouvido falar em perigo, mas logo a sensação de ameaça tornou-se tão intensa que deixei os platos e subi uma pequena montanha rochosa, no escuro. Encostei-me em um pequeno rochedo, voltado para o lado do nascente. Tudo estava silencioso, mas não completamente. Podia ouvir um murmúrio fraco como o do mar. De um mar onde não existia mar, onde não podia existir. As estrelas cobriam o céu, brilhantes e numerosas, e à sua luz podia ver arbustos baixos e pedras salientes. Nada que explicasse o som que eu jamais ouvira. Contudo, ele murmurava perigo, perigo, e fiquei onde estava, olhando para um lado e para outro, alerta, procurando ver no escuro, como um animal à espera de uma ameaça desconhecida. Quando o céu se iluminou e as estrelas se foram, o som ainda estava lá, mais forte. Desci a colina e logo cheguei na beira do deserto, onde podia ouvir o silvo sibilante. Contudo, não havia vento soprando a areia. Tudo estava imóvel e o orvalho da noite subia docemente ao redor dos meus pés. Caminhei, cada vez mais devagar, pois todos os meus sentidos me avisavam do perigo. Conservei-me à esquerda das colinas que me tinham abrigado naquela noite. Elas continuavam à minha frente, até juntarem-se aos picos negros, lá adiante, sombrios e sinistros na madrugada fria e cinzenta. A voz murmurante das areias ficou mais alta, via, não muito longe, grãos de areia no ar, que logo desapareciam. Mas não havia vento. As nuvens baixas lá estavam, escuras e imóveis, e as mais altas, pintadas de aurora, juntavam-se em massas compactas. Uma paisagem sem vento, um céu imóvel, e o murmúrio vinha de todos os lados. Uma pequena mancha dançou no ar à minha frente, cresceu, e ao meu lado as areias estremeceram. Subi novamente as colinas e olhei para onde tinha estado. A princípio, nada, e então, quase exatamente onde há pouco estivera, vi a areia tremer violentamente. Voltou à imobilidade. Mas eu não tinha imaginado. E agora, em toda a planície, em vários pontos apareciam manchas à esquerda das colinas, areia volteando no ar. Não tinha ainda olhado para a direita, não ousava tirar os olhos do lugar onde eu estivera,
pois parecia importante vigiar, como se alguma coisa me fosse atacar, como se algum animal me espreitasse, pronto para o bote quando eu desviasse o olhar. Não podia explicar, mas tinha de ficar ali, olhando fixamente, para o lugar onde a areia se havia movido, estremecido novamente. Mais uma vez se moveu, sem dúvida agora, e parou. Como se uma vara invisível tivesse sido brandida no ar. O silvo suave encheu meus ouvidos, e não podia escutar nada mais. Esperei. Uma área que eu poderia abarcar com os braços abertos foi mais uma vez atingida pela vara invisível, o começo de um redemoinho, que logo desapareceu. Mais ou menos a 800 metros de distância, podia ver uma espiral sob uma das manchas de areia. Mas conservei os olhos no ponto de nascimento, pois agora sabia que era isso, no redemoinho de areia mais próximo de mim. Lentamente, estalando, acomodando-se, recomeçando, formou-se o vórtice, e então, em vários pontos, a areia tremeu, parou, e tremeu outra vez. A parte central estava girando regularmente, e grãos de areia atirados para fora, brilhavam antes de cair. Então, tinha começado. Olhei para cima, o céu tingia-se de um vermelho colérico, pintando de ferrugem o brilho da areia. O redemoinho estava formado e ritmicamente envolvia mais e mais areia à sua volta, e os pontos onde eu tinha notado pequenos movimentos começavam a girar e baixar, para girar novamente. Toda a planície estava coberta por esses pontos giratórios, e no ar, acima de cada um deles, formava-se uma pequena nuvem, que crescia mas não mudava de lugar, pela falta de vento. Então, com dificuldade afastei os olhos da planície horrível e traiçoeira, e voltei-me para a direita. Deserto, estendendo-se interminavelmente, e nenhum movimento. A terra árida estava quieta e imóvel, inflamada pelo vermelho do céu, mas nesse momento uma raposa do deserto aproximou-se de mim, o pelo amarelo parecia em chamas, refletindo o céu, correu para a colina rochosa e desapareceu. Depois outra. Subitamente percebi que havia muitos animais fugindo de algum perigo que os perseguia. Que estava muito distante, pois eu não via nenhum movimento na areia nesse lado da colina, embora do outro lado toda a planície tremesse e estremecesse entre os redemoinhos da areia. Além da sólida planície, avistava-se o céu, agora totalmente iluminado em uma manhã clara onde tons de rosa e vermelho rapidamente desapareciam, e sob ele, uma névoa baixa, que agora eu sabia o que era. Compreendi o que estava acontecendo, o que ia acontecer e corri desajeitadamente pela faixa rochosa que eu acreditava, ou esperava, não sucumbiria ao movimento das areias, pois estava firmemente apoiada ao solo. Procurei refugiados desses redemoinhos de areia que provavelmente tinham subido nas colinas, mas que agora deviam estar nas montanhas, ainda tão distantes de mim. E então vi um grupo de 5 pessoas, uma mulher, um homem e 2 crianças, todos tão apavorados e atônitos com os perigos dos quais tinham escapado que não me podiam ver. Eram acompanhados por alguém de cujo rosto eu me lembrava, das filas na fronteira, e perguntei a ela o que estava acontecendo. Rápido, disse ela, ainda há gente nas areias, mas você precisa ser rápido. E continuou a caminhar sobre a faixa rochosa, chamando o grupo que protegia, dizendo-lhes para correr. Estavam parados com as bocas abertas, mesmerizados pelos movimentos das areias na planície à esquerda, então à direita, e pareciam não ouvi-la. Ela os empurrou para que se movessem.
Recomecei a correr, escorregando e caindo sobre as rochas, e passei por vários grupos, cada um deles conduzido por uma das pessoas das filas. Todos tremiam incontrolavelmente e olhavam para o deserto que parecia líquido, e tinham de ser empurrados para continuar se movendo e olhar apenas para a frente. Quando afinal cheguei ao sopé dos picos montanhosos, que se erguiam diretamente das areias, vi que fugira no momento exato, porque, se a grande extensão de areia à minha direita se dissolvesse em movimento, como no outro lado, a pequena faixa rochosa não tardaria a ser envolta pelo redemoinho. Olhei para trás e vi que nenhum lugar estava imóvel, todo o deserto se torcia, estremecia, girava, se dissolvia. Do outro lado, as coisas pareciam paradas, seguras ainda, mas, além da areia, podia-se ver uma verdadeira multidão de pássaros e outros animais, correndo e saltando. Nenhum olhava para trás, nenhum estava em pânico ou fora de si, e escolhiam o caminho cuidadosamente entre as dunas e aberturas na areia, na direção da faixa rochosa. Mas, em um certo ponto da planície de areia não havia nenhum movimento de animais, eu estava vendo o último êxodo de refugiados, e atrás deles as areias jaziam imóveis. No horizonte, as nuvens de areia alcançavam o azul cobalto do céu matutino. Agora sabia o que precisava fazer. Durante algum tempo não encontrei mais nenhum grupo de refugiados. Talvez todos tivessem sido salvos e não restasse ninguém. Continuei, subindo a encosta rochosa da montanha, para a direita, e quando cheguei a uma saliência formada por rochas jovens e arbustos secos, pude avistar bem além da planície, e agora, de súbito, havia um começo de movimento, o nascimento dos redemoinhos de areia. Ao mesmo tempo, avistei um grupo de rochas negras e sobre elas dois indivíduos. Estavam de costas para mim e olhavam a planície. Tive a impressão de que os conhecia e corri para eles, com 1000 pensamentos cruzando minha mente. Que o choque levara essas vítimas a uma condição de estupor tal que nada mais podiam fazer senão olhar fixamente, hipnotizando-os, incapazes de qualquer movimento. Outro, que eu podia alcançá-los em tempo, mas se conseguiria tirá-los de lá era outra coisa, e pensava também que eram meus dois amigos, Ben e Lila, juntos, finalmente salvos, embora em lugar perigoso. Quando cheguei à planície e corri para eles, senti as areias tremerem sob meus pés. Cambaleei, gritando, chamando-os, mas não me ouviam, ou, se ouviam, não eram capazes de se mover. Alcancei o pequeno monte de pedras e vi que um redemoinho tinha se formado não muito longe, saltei para as rochas e gritei, Lila. Bem. Tremiam como cães molhados e com frio e não olharam para mim, mas continuavam com os olhos fixos no deserto líquido. Gritei mais uma vez, e então olharam para mim, com olhar vago, sem me reconhecerem. Sacudi-los violentamente, e não resistirão. Bati com a mão aberta em suas faces, gritando, e seu olhar parecia dizer indignado, para que está fazendo isso? Mas logo voltaram a olhar fixamente para a planície. Dei a volta e fiquei na frente deles. Sou Ioror, disse. Ioror, o seu amigo. Ben pareceu compreender por um momento, mas logo virou a cabeça, tentando ver as areias atrás de mim. Lila parecia não me haver visto. Apanhei a assinatura e coloquei-a na frente dos seus olhos esgazeados. Os dois acompanharam com o olhar a assinatura, enquanto eu começava a descer das pedras, e me seguiram. Eles me seguiram. Mas como sonâmbulos.
segurando a assinatura e andando de costas, na frente deles, cheguei ao deserto, que tremia com um silvo cantante agora, e gritei: agora, sigam-me. Sigam-me, movendo a assinatura para que brilhasse. Caminhei o mais depressa possível, primeiro de costas, e depois, vendo o terrível perigo que nos ameaçava, com vórtices se formando à nossa volta, voltei-me e caminhei de lado, conduzindo-os. Eles tropeçavam e caíam, todo o tempo impelidos pela necessidade de olhar para trás, mas eu os fazia caminhar com a força da assinatura, e afinal chegamos às encostas seguras da montanha. Os dois se abraçaram, tremendo, e viraram-se, para mais uma vez olhar a planície. E eu fiquei com eles, pois também me sentia afetado pelo hipnotismo daquele espetáculo terrível. A parte que tínhamos atravessado era agora toda movimento e sedimentação variada, até onde podíamos avistar, as areias douradas se moviam. E ficamos ali, pois eu também estava perdido, e olhávamos para um imenso redemoinho. Toda a planície se transformara em uma centrífuga, girando, com o centro profundo, mais profundo, e afinal a perder de vista. Alguma força terrível estava absorvendo o lugar, alimentando-se de suas energias, da força liberada, e eu não podia afastar os olhos, era como se eles também estivessem sendo sugados. Minha mente se desfazia, se esgotava toda naquele torvelinho, e, então, uma águia negra mergulhou do céu com um grito estridente, que era um aviso para nós: vão? 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 E o tatalar das suas asas sobre minha cabeça tirou-me do transe. Tinha deixado cair a assinatura, e abaixei-me para procurá-la. Encontrei-a, brilhando sob algumas pedras. Mais uma vez sacudi a assinatura, esbofeteei bem Irila, agitei-a na frente deles para quebrar o encanto. Lá em cima, a águia fez um círculo largo, olhando para ver se realmente estávamos bem, e então, quando percebeu que podíamos vê-la, mudou de direção e planou para o leste, onde o solo se erguia acima do nível das areias, formando platos e blocos de rochas, a salvo da planície imortal de onde precisávamos nos afastar o mais depressa possível. Ben e Irila estavam passivos, quase imbecilizados, e eu os conduzi, seguindo o caminho que a águia nos mostrava. Não tentei falar com eles, apenas pensava no que ia fazer, pois estávamos nos afastando das fronteiras da Zona 6 com Shikasta, que era para onde todos nós devíamos ir. Mas segui a águia, tinha de segui-la. Se sabia o bastante para me livrar do transe, então devia confiar nela, e, depois de horas de caminhada difícil com meus dois companheiros, o grande pássaro gritou para chamar a minha atenção, e voou para a esquerda descrevendo um grande arco e compreendi que devíamos seguir nessa direção. Viajamos durante todo o dia, até o cair da noite, confiando na ave, pois eu não sabia onde estávamos. Irila e Ben agora falavam um pouco, mas apenas frases desconexas, palavras soltas. Encontramos abrigo para a noite e os fiz sentar-se ao meu lado e descansar. Afinal, dormirão, e fui até um ponto mais alto onde podia ver ainda o platô e o deserto. À luz das estrelas, vi um vórtice imenso que abrangia toda a planície, a faixa rochosa que tínhamos atravessado havia desaparecido. Nada restava além do imenso redemoinho que ia de horizonte a horizonte e o som agora era um rugido que fazia a terra tremer sob meus pés. Voltei para os meus amigos e sentei-me ao seu lado até o nascer do dia, quando a águia, que estava pousada em um pico rochoso, deu um grito me saudando.
Havia urgência nessa saudação e compreendi que precisávamos continuar. Acordei bem Irila e seguimos o pássaro durante todo o dia, atravessando as terras altas que circundavam as planícies arenosas, dando uma volta para chegarmos ao nosso destino. Já não víamos os desertos, mas ouvíamos o rugido da terra raivosa e violada. Ao cair da noite reconheci o lugar em que estávamos. Agora, pensava que minha missão em Shikasta tinha sido atrasada e que era da maior urgência voltar para ela. Mas não podia deixar Ben e Irila sozinhos ainda. Enquanto caminhavam, constantemente viravam a cabeça para ouvir aquele rugido distante, como o do mar batendo nas praias e fazendo-as tremer. Sabia que, se os deixasse, voltariam para o deserto. Não podia também deixar a assinatura com eles, não confiava nos dois. Afinal, eu quase a perdera, e, comparado a eles, eu estava com a mente perfeita. Disse à águia que precisava da sua ajuda e, enquanto ela voava em círculos sobre nossas cabeças, pedi que conduzisse bem Irila a salvo. Segurei a assinatura na frente dos dois, outra vez, e disse que o pássaro era um servo da assinatura e que deviam fazer exatamente o que ele mandasse. Disse que os veria novamente nas fronteiras de Shikasta e que não deviam desistir. Assim, exortando e pedindo, imprimi em suas mentes tudo o que foi possível e segui viagem, sozinho, rapidamente. Depois de algum tempo olhei para trás e vi os dois caminhando lentamente, os olhos fitos no voo deslizante e cadenciado da águia, que os conduzia sempre para diante. Encontrei Rani com o grupo que ela havia salvo dos redemoinhos, perto da fronteira. Perguntei se podia viajar com ela, para fazer contato e ela concordou. Então seguimos juntos. As pessoas do grupo estavam tão atônitas, tão fora de si quanto Ben e Irila. Mas aparentemente melhoravam aos poucos, ouvindo a voz firme e encorajadora de Rani, a voz da mãe que acalma o filho depois de um pesadelo, suave e tranquila. Indivíduo 8. Seu tipo e situação eram endêmicos em Shikasta, repetindo-se por todo o planeta desde que surgiram as primeiras desigualdades de posição e de expectativas. Como as mulheres corriam perigo, precisavam de ajuda durante o tempo em que os filhos eram pequenos, repito fatos óbvios uma vez que os fatores básicos são ignorados com maior facilidade. Por causa dessa dependência, em todos os tempos, elas nunca tiveram outra alternativa senão tornarem-se servas. Uma palavra nobre. Uma nobre condição. Em Shikasta, a raça dominante em uma época pode ser subserviente na outra. Uma raça ou povo em condição de escravatura em um tempo ou lugar, em poucas décadas transformam-se em senhores. Os papéis das mulheres adaptavam-se a esse fato e, sempre que uma raça ou um povo estava por baixo, suas mulheres, duplamente oneradas, eram usadas como servas nas casas da raça ou do povo dominante. Essas mulheres, geralmente em detrimento de seus filhos, que muitas vezes têm de abandonar, podem ser a escora, o apoio, o suporte, o alimento de uma família inteira, talvez para toda a vida. Para toda a sua vida de trabalho, pois essas servas podem ser mandadas embora, quando ficam velhas, exatamente com o que tinham quando começaram. Contudo, muitas vezes eram o fator que mantinha a família unida. Uma pessoa ignorada, se não desprezada, tida como inferior, e considerada não como um indivíduo, mas como um papel desempenhado, uma empregada, mas, na verdade, o centro da família, seu ponto de equilíbrio, essa situação repetiu-se sempre,
muitas e muitas vezes, em todos os tempos, em todas as culturas, em todo lugar. O exemplo de que trataremos agora ocorreu em uma ilha no extremo oeste das faixas do Noroeste. Durante séculos fora um lugar pobre, muito explorado por outros povos. Uma família orgulhosa do sangue que lhe corria nas veias, mas com pouco dinheiro, empregou uma moça da vila. Por causa das condições econômicas, o casamento era difícil na ilha, mas o motivo pelo qual essa moça não se casou, nem mesmo pensou em se casar, foi sua absorção nas necessidades dessa família, desde os 15 anos. Ela limpava a casa, uma casa grande, cozinhava e tomava conta das crianças, desde que nasciam. Trabalhava tanto quanto qualquer escrava, e aceitava um ordenado modesto, porque sabia que a família não era rica, e porque jamais aprenderá a esperar muito, e porque ela os amava. Gastava o ordenado de um mês em um brinquedo ou vestido para uma das crianças. A mãe e o pai dessa família várias vezes brigavam e se separavam, e ela continuava tomando conta das crianças, mantendo o equilíbrio, até eles voltarem às boas de novo. As crianças, 5 ao todo, cresceram enquanto ela envelhecia. Deixaram a casa e a ilha e foram para outros países. O casal, velho agora, ficou na casa grande, depredada, apenas com a lembrança de uma família. Resolveram emigrar. Certa noite, disseram à empregada, que trabalhava para eles há 50 anos, que não precisavam mais dos seus serviços. Partiram, deixando-a para limpar e fechar a casa, que ia ser vendida, e, depois, voltar para a vila onde agora só tinha uma irmã viúva, que de má vontade a acolheu em sua casa. A empregada não possuía nada além das roupas, a maior parte roupas velhas, dadas pela família. Só depois de alguns meses compreendeu o que tinha acontecido. Jamais se considerara explorada, maltratada. Tinha amado a família, como um todo e como indivíduos, e a vida deles era a sua vida. Eles não a amavam, mas ela acreditava que a tinham amado a seu modo. Muitas vezes achava que eram descuidados, indiferentes, mas a encantavam, gostava de todos. Um beijo de uma das meninas, um sorriso da patroa e um não sei o que faríamos sem você, isso era o suficiente. Estava atordoada, abatida, tinha crises de choro sem nenhuma razão. A irmã comentava indignada o tratamento dado a ela pela família. Uma jovem da cidadezinha, com aspirações a jornalista, escreveu uma história que foi publicada no jornal local e, mais tarde, apareceu em um grande jornal da ilha vizinha. A empregada desceu a um nível mais baixo ainda com essa publicidade. Temia que a família a julgasse ingrata. Recebeu uma carta de censura do casal, que agora morava em uma ilha ensolarada e onde, em razão das condições econômicas, os empregados eram numerosos. A cidade ficou a par do embaraço causado pela publicidade. A mesma jovem que escrevera o artigo, e que via a possibilidade de algum obstáculo em sua carreira promissora, consultou um advogado. A irmã, ao saber disso, procurou outro. A ilha era famosa por seu espírito litigioso, como todas as áreas sujeitas à pobreza e à exploração. A empregada viu-se objeto de disputas acaloradas, sem saber o que tinha acontecido, nem como. Escreveu uma carta incoerente aos antigos patrões, cheia de frases como eu não sabia de coisa alguma. Fizeram tudo sem me consultar. Eles também procuraram um advogado. Que deveria ter sido Taufik, pois,
bem conduzido, o caso teria exposto várias áreas de exploração. Ele teria demonstrado, por exemplo, que a situação da mulher, trabalhando durante anos para a família e depois despedida sem a menor consideração, como um animal, ou pior ainda, prevalecia naquela época, e ele poderia citar dezenas de países, chamando testemunhas de várias raças e culturas. Houve um processo legal, mas desagradável, embaraçoso, um conflito de interesses e desonestidades, sem um ponto central que pudesse ser focalizado. Minha responsabilidade limitou-se à pessoa da empregada, uma velha amiga, embora naturalmente ela não soubesse disso, e duas irmãs da família, que sentiam remorso. Nunca tinham pensado na velha empregada, exceto em termos sentimentais, desde que saíram de casa, mas o artigo no jornal e as cartas de autocomiseração escritas pelos pais as fizeram pensar duas vezes. Ambas estavam abertas às boas influências, fornecidas por mim, e então organizei o seu futuro de acordo com essa capacidade. Quanto à empregada, sua mágoa era enorme. Sentia-se culpada e enganada. A vida com a irmã não estava fazendo bem a nenhuma das duas. Em pouco tempo morreu. Coloquei-la sob os cuidados de Rani, na Zona 6, pois era indicada para uma breve reentrada em Shikasta para outra tentativa. Enquanto me ocupava com essas tarefas, preocupava-me em fazer um relatório adequado, como preceptor recente de indivíduos que se tinham oferecido para servir em Shikasta durante essa última e terrível fase, podia comparar suas expectativas e a imagem que faziam de Shikasta com a realidade. Fatos são facilmente descritos, atmosferas e emanações de determinado tipo não são. Sabia que meus relatórios eram lidos por mentes muito afastadas da situação de Shikasta. Portanto, criei certo material complementar para meus relatórios. Exemplos: a situação em Shikasta. Ao voltar de Shikasta, Eoror apresentou alguns relatos e notas, além do que determinava sua missão. Como foi dito acima, ele acreditava que os estudiosos desse infeliz planeta compreenderiam melhor os extremos de conduta produzidos pela concentração extremamente baixa de sulfur, com esses exemplos. O emissário Eoror praticamente se desculpou por esses exemplos, os quais, segundo ele, muitas vezes tinha escrito para seu uso, para esclarecer a sua mente, e para ajudar os outros. Queremos acentuar, e o fazemos com permissão do emissário Eoror, que ele tinha estado sujeito às influências de Shikasta há algum tempo quando escreveu esses textos, e essas influências são responsáveis pela emotividade neles revelada. Arquivistas. Na ilha situada no extremo oeste das faixas do noroeste, mencionada no caso do indivíduo 8, que, como já foi dito, sofreu todo tipo de conquista, ocupação e invasão durante muitos séculos e por povos diferentes, um período de extrema escassez devastou a economia, obrigou milhões a emigrar e intensificou as privações de toda espécie. Um certo jovem viu-se sem trabalho e sem recursos. A não ser fora criado em um bairro miserável, mas seus avós, que viviam no campo, haviam fornecido leite e batatas para a família e ele cresceu alto, bem constituído e forte. Estúpido. Não teve inteligência suficiente para emigrar e começar uma nova vida. Por causa do seu físico foi recrutado para o exército dos últimos conquistadores da ilha, recebeu um uniforme vistoso, refeições regulares e perspectivas de viagens. Esse exército,
como todos os das faixas do Noroeste, era muito estratificado e os oficiais eram arrogantes e com muita consciência de classe, e ele estava no degrau mais baixo, sem esperança de receber tratamento melhor do que o que era dispensado aos animais pertencentes aos da casta dominante. Durante 20 anos foi mandado de um lado a outro de Shikasta, sempre para partes de um império, que teve curta duração, que logo se desmoronaria, mas que naquela época estava no zênite. A função dessa vítima era policiar uma multidão de vítimas. Do extremo leste da massa central de terra, ao norte do continente do Sul, o infeliz foi enviado para comandar povos de cultura e civilizações muito mais antigas e geralmente mais humanas do que a sua. Vivia em permanente estado de semi-embriaguez, desde criança sempre bebera muito para esquecer a brutalidade da sua existência. Seu rosto geralmente estava vermelho e suado, com uma expressão vazia que traduzia sua determinação de jamais pensar por si mesmo. Tentativas vestigiais nesse sentido tinham sido punidas, durante toda a sua vida. Às vezes um oficial escrevia para ele as cartas que ditava, para sua família, e sempre havia estas palavras: aqui, basta estender o pé e os negros limpam as nossas botas. Em todos os países onde esteve, e antes de chegar lá, não sabia nada além do nome do país, não perdia a oportunidade de sentar-se em um lugar público, estendendo primeiro um pé e depois o outro, com um sorriso pomposo, orgulhoso e condescendente, enquanto um homem, transformado em sombra pela pobreza, abaixava-se à sua frente e engraxava suas botas. Caminhava arrogantemente pelas áreas policiadas das cidades, com um companheiro, 2 gigantes, às vezes com o dobro da altura do povo local, em uniformes vermelhos, alamarres e medalhas, e em um país após o outro, o rosto vermelho e o sorriso idiota, as ordens e os insultos gritados, o desprezo e a antipatia escritos no rosto do bárbaro tornaram-se o símbolo de tudo que era brutal, ignorante, tirânico. Para eles, ele simbolizava império. Quando o império se desmoronou, em parte por causa da extrema antipatia dos conquistados pelos conquistadores, a imagem desse animal de rosto vermelho continuou na mente de milhões, lembrada com ódio e com medo. Quanto a ele, o clima desses territórios, onde tinha comido e bebido em excesso durante 20 anos, provocou um derrame cerebral quando estava ainda na meia-idade. Foi mandado para casa, para a ilha onde a pobreza era pior do que quando saíra e que fervia com revolta e guerra civil. Resolveu instalar-se na terra dos seus conquistadores, trabalhando como carregador em um açougue. Casou-se com uma mulher da sua terra, que tinha sido babá, 18 horas por dia, 6 dias e meio por semana, por um teto, comida e um ordenado irrisório. A única fuga era o casamento e foi um alívio unir-se a esse soldado forte, bem mais alto do que ela, com sua farda vermelha, e que em breve daria baixa. A pensão do exército significava para ela segurança, um verdadeiro refúgio, na verdade poupou à família os extremos de pobreza, apesar das bebedeiras do marido. Tiveram 7 filhos, 4 vivos. A mulher e as crianças sentavam-se à noite na casa miserável, à espera dos passos cambaleantes e ruidosos na escada, desejando que acontecesse o melhor, isto é, que o pai não chegasse gritando encolerizado e ameaçador, para depois de uma crise de choro, ainda soluçando, cair em um sono agitado. Esperavam que estivesse de bom humor, que sentasse à cabeceira da mesa, senhor em sua casa, as pernas longas estendidas,
o rosto inchado e vermelho complacente enquanto lhes contava que, naqueles países, bastava estender meu pé e os negros lutavam entre si para engraxar minhas botas. Bastava olharmos para eles, e aqueles animais negros saíam correndo. Ele morreu em um hospital de caridade. Sentou-se na cama, o paletó do pijama cheio de medalhas, o grande rosto vermelho e apoplético, os pequenos olhos azuis saltando das órbitas, entre as camadas de carne rubra, e suas últimas palavras foram: bastava olhar para eles e os negros infelizes saíam correndo. Exemplos: a situação em Shikasta. Este incidente ocorreu no continente do Sul, mas foi repetido de várias formas durante o tempo em que as faixas do Noroeste usaram uma tecnologia avançada para conquistar outras partes de Shikasta, a fim de roubar matéria-prima, mão de obra, terras. Essa área geográfica era especialmente favorecida, uma região alta, com muita água e florestas, clima seco e saudável. O solo era fértil. Os animais, inúmeros e variados. A população era escassa, consistindo em uma tribo com homens de temperamento equilibrado, amantes da paz, bem-humorados, alegres, contadores de histórias, por natureza, e artesãos hábeis. Todos os habitantes do continente do Sul tinham música na alma, cantar, dançar, fabricar e tocar inúmeros instrumentos era a própria base de sua natureza. Viviam em equilíbrio com o ambiente, não tirando mais do que podiam repor. Sua religião era a expressão da identificação com a terra, a medicina era uma extensão dessa religião e os homens e mulheres sábios da tribo curavam as doenças da mente. Esse admirável estado de coisas não era muito antigo, todo o continente do Sul tinha sido invadido, para a caça de escravos, durante séculos, por outros povos, mas o tráfico tinha cessado recentemente, e houve um período sem invasores e sem guerras. Esse povo ouvira histórias do Sul sobre os povos brancos, que conquistavam e faziam escravos, que roubavam terras, tinha havido todo tipo de exploradores, alguns deles religiosos. Os homens e mulheres sábios, os videntes e conselheiros haviam dito que essa parte também seria visitada pelos brancos, e que teriam de lutar pela vida. Mas o temperamento dessas tribos não tinha lugar para a ansiedade e premonição do mal. Certo dia apareceu uma longa coluna de homens brancos, a cavalo ou em carros. Os negros olhavam atônitos a estranha aparência dos invasores. E também os cavalos. Alguém riu. Logo estavam todos rindo incontrolavelmente. Tudo parecia tão ridículo. Em primeiro lugar, a cor dos homens, tão pálida, doentia. Depois, as roupas, os habitantes da terra usavam pouca roupa, pois o clima abençoado não exigia mais. Mas os intrusos estavam cheios de calombos, protuberâncias e excrescências de toda espécie, e tinham objetos extraordinários na cabeça. Em terceiro lugar, a solenidade da sua atitude, a rigidez dos gestos. Não se podiam mover. Nunca os habitantes da região se haviam preocupado com suas vantagens, mas agora, vendo os estranhos e comparando-os a si mesmos, percebiam que tinham um porte natural, um andar livre, movimentos graciosos e como dançavam bem. As pulsações variadas da paisagem da qual faziam parte transmitiam o fluxo suave de movimento, mas os recém-chegados que estavam vendo e que provocavam tanto riso incrédulo, eram incapazes de estender um braço ou mover as pernas, eram desajeitados, como vítimas de uma maldição. Além disso, sua equipagem,
Que povo era esse que não podia viajar sem toda aquela bagagem que enchia inúmeros carros puxados por tantos bois? Para que precisavam de tanta coisa? O que faziam com tudo aquilo? Eles indagaram, se maravilharam, e à noite viram aquelas pessoas rígidas, tão atrapalhadas com suas roupas, de pé, eretas, os braços ao longo do corpo, emitirem sons, mas que sons seriam aqueles? Não tinham nenhuma musicalidade, nenhum ritmo, era como o uivo das hienas. Contudo, havia os cavalos. Os habitantes da região não conheciam cavalos, apenas tinham ouvido falar deles. A espécie de gamo usado para puxar os carros os intrigava, e o modo como eram montados fazia com que desejassem imitá-los. E havia as armas, que matavam à distância. A princípio eles riram, depois admirarão, só mais tarde ficaram com medo. Quando emissários da coluna invasora pediram para usar suas terras, a permissão foi imediatamente concedida. O conceito de propriedade de terra era desconhecido, a terra pertencia a si mesma, era a substância das pessoas e dos animais que viviam nela, estava saturada pelo grande espírito que era a fonte de toda a vida. E dentro de 2 anos suas terras e campos de caça já não lhes pertenciam, eles foram expulsos, como animais. Mas, acima de tudo, foram tratados com uma frieza e um desprezo que não conseguiam entender, dos quais não tinham experiência e que ressecou o espírito daquele povo amável e caloroso. Não se podiam defender dessa opressão do espírito, como acontecia com todos os povos primitivos em outras partes do mundo, que não tinham defesa contra as doenças levadas pelos brancos. Os homens e mulheres sábios da tribo não chegaram a um acordo sobre o que deviam fazer, nem sobre os prováveis resultados. Que teriam de lutar por tudo que lhes tinham roubado era evidente. Era como se a invasão desses estrangeiros tivesse embotado a inteligência e os sentimentos naturais dos nativos, eliminado seus instintos e intuições. Como deviam lutar? Quando? Onde? Acima de tudo, por quê? Quando o país era tão grande e havia lugar para todos. Mas os invasores agora já estavam espalhados por toda parte. Os subjugados, vendo que em breve seriam despojados de tudo, revoltaram-se. Os intrusos, usando a tecnologia de sua cultura estrangeira, reprimiram a rebelião com extrema crueldade e rigor. É necessário que eu descreva a aversão e antipatia dos brancos pelos negros, que permaneceu até chegar o tempo, não muito distante, mas quando a cultura dominada estava destruída, de serem expulsos novamente. Nada é mais estranho do que essa aversão cheia de desprezo, mais de uma vez descrita pelos povos conquistados e por alguns conquistadores, pois nem todos os brancos desprezavam os negros, alguns os admiravam e gostavam deles, embora fossem considerados traidores do seu povo por isso. Talvez possamos encontrar esclarecimento nas obras de um dos entendidos de Shikasta. Marcel Proust, sociólogo e antropólogo. A empregada de uma família rica recebeu ordens de preparar uma ave para o jantar. Enquanto corre atrás do animal, ela murmura besta, nojenta, animal imundo, e imprecações semelhantes, e continua, depois de apanhá-lo e enquanto o mata. O mesmo se dá com um torturador novato, que deve infligir dor e humilhação a alguém que não conhece, do qual sabe apenas que é um inimigo. À sua frente, está de pé, sentada ou deitada uma criatura atordoada e assustada,
como ele mesmo, mas existe um meio: o torturador se autossugestiona para realizar a tarefa chamando a vítima de todos os nomes que conhece. Logo esse indivíduo, igual a ele, se transforma em um animal imundo, uma besta nojenta, e pode começar seu trabalho. Podemos definir esse processo como um imposto cobrado pelo sentimento igualdade, SOLF, às naturezas não completamente brutalizadas. E é o mesmo com os conquistadores de um país, que se convencem de que o povo cuja terra estão roubando é composto de criaturas sujas, primitivas, cruéis, comunistas, fascistas, capitalistas, amantes de negros, brancos miseráveis, ou qualquer coisa que lhes venha à mente. Por isso raramente a história de Shikasta registra que uma raça ou povo tenha conquistado uma raça ou povo civilizado e tratável, competentes para manejar suas próprias vidas. O povo branco que invadiu o continente do Sul utilizando toda espécie de falsidades, mentiras, brutalidade, barbarismo, crueldade e uma cupidez que os fazia agarrar tudo o que viam, jamais falava com um negro sem um desprezo cortante, como se tratasse de uma pessoa atrasada e sem inteligência. A sua religião reforçava esses defeitos. De todas as principais religiões, a das faixas do Noroeste era a mais farisaica, mais inflexível, a menos capaz de autocrítica, e era sempre imposta, muitas vezes à força, a povos que estavam em perfeita comunhão consigo mesmos e com suas crenças no grande espírito, eram oficiadas por indivíduos incapazes de duvidar das próprias virtudes e direito. Para aumentar a confusão e danos que causaram, alguns demonstravam grande bravura, dedicação, probidade a toda prova, e capacidade, para não dizer sede, para o sacrifício. O fato de essas pessoas serem também vítimas da religião mais fanática que existiu em Shikasta não ajuda o redator desses acontecimentos. Mas, fossem quais fossem as razões, os motivos, as desculpas e a explicação racional, a característica dominante desses conquistadores era sua couraça de farisaísmo, sua convicção de que estavam certos. Por causa do seu império. Por causa da sua religião. 30 anos após essa área geográfica ser dominada, o cenário era este: a terra onde tinha vivido um povo que não deixara marca, nenhum sinal de depredação, fora dividida entre fazendeiros brancos, favorecidos com várias vantagens, com a condição de não permitir que os negros as retomassem. Estes haviam sido removidos, à força de armas e de chicote, para reservas especiais onde a terra era pobre e das quais não podiam sair a não ser para procurar trabalho. Grandes fazendas de milhares de metros quadrados estavam nas mãos de determinadas famílias e já privadas das árvores, pois a madeira era empregada nos fornos, com imensas cicatrizes de mineração e lavras, ameaçadas pela erosão, constantemente castigadas por incêndios. Em cada fazenda havia recintos para os trabalhadores negros, impossibilitados de trabalhar em outra profissão por causa dos impostos. Os negros só podiam trabalhar na terra, ou como empregados. Os senhores representavam extremos dos seus países de origem, nas faixas do Noroeste. Podiam ser empreendedores, homens que precisavam de maior extensão para sua energia e seu talento do que a que lhes oferecia qualquer área superpopulosa. Podiam ser criminosos, esperando não serem descobertos, ou pessoas com tendências criminosas que sabiam haver ambiente para a ilegalidade nas terras conquistadas. Podiam ser estúpidos e incapazes de competir com seu próprio povo. Todos esses, bons ou maus,
competentes ou não, tinham um nível de vida muito mais alto do que teria sido possível atingir nos seus países de origem, e muitos deles ficaram extremamente ricos. Tentemos ouvir o que dizem, em um momento de rara clareza. O lugar é uma fazenda de brancos e o recinto dos negros trabalhadores. Este consiste em uma coleção desordenada de choças de barro cobertas de palha, mal feitas, esquálidas, que deixam passar a água da chuva, uma versão patética das moradias desse povo no seu estado natural. Uma imensa fogueira está sempre ardendo no centro do recinto, como nas vilas antigas, mas existem também fogos subsidiários, que são usados apenas para cozinhar. Existem várias tribos aqui, pois os trabalhadores vêm de uma vasta região. Falam uma dúzia de línguas diferentes e esse recinto, com base na pequena vila cuja finalidade é conservar os povos unidos como um todo, divide-se em facções, às vezes hostis. Ao redor de um dos fogos subsidiários estão acocorados alguns jovens atentos às palavras de um homem mais velho, que, antes de serem conquistados, era o seu chefe. Um rapaz, ao lado do grupo, bate suavemente um tambor. Outros tambores soam em outras partes do recinto. Da mata próxima vem o som dos insetos e às vezes dos animais, mas já está bem avançado o processo de exterminação dos animais naturais da área. Nessa tarde houve uma briga entre dois jovens de tribos diferentes. O motivo foi frustração. O fazendeiro branco fez uma preleção sobre o espírito guerreiro deles, seus costumes primitivos. Lutar era prova de atraso e primitivismo, disse ele. Os brancos estavam ali para salvar os negros infelizes e atrasados da sua beligerância natural por meio do seu exemplo civilizador e civilizado. O homem mais velho está sentado erecto e a luz do fogo dança no seu rosto, que tem uma expressão satisfeita. Ele os estava divertindo, sua família era de contadores de histórias na sua subtribo. Os jovens riem. O contador de histórias estava analisando a cultura dos brancos vista de baixo, pelos olhos atentos dos escravos. Enumerava as fazendas de brancos e os homens brancos que as possuem. Isso se passa mais ou menos 5 anos depois do término da Primeira Guerra Mundial, descrita para os negros como uma guerra para preservar as decências da civilização. Alguns dos fazendeiros brancos da área tinham lutado no outro lado dessa guerra e também apresentavam seu motivo como a defesa das decências fundamentais. Na fazenda do outro lado do rio, o homem de um braço só. Sim, é verdade, ele tem só um braço. Na fazenda do outro lado do rio, o homem de uma perna só. Sim, uma perna só, uma só. Na estrada, na estação, o homem que tem uma placa de metal para segurar os intestinos. Sim, que coisa, os intestinos seguros por um pedaço de ferro. Na fazenda onde procuram ouro, o homem com uma placa de metal na cabeça. Ah! É verdade, sem ela, seu cérebro ia se espalhar por toda parte. Na fazenda onde os dois rios se encontram, o fazendeiro com um olho só. Verdade, um olho só. Nessa fazenda, que não é nossa terra, mas que pertence a ele, o fazendeiro também tem uma perna só. Ah! Que coisa terrível, todos feridos. E na fazenda? Haviam sido concedidos benefícios especiais aos veteranos que quisessem emigrar e tomar conta daquelas terras. Por isso, aos olhos dos negros, os brancos eram um exército de aleijados.
como um exército de gafanhotos que, depois de algumas horas no chão, estão sem pernas, sem asas, incapazes de retomar o voo, quando os outros se retiram. Gafanhotos, devorando tudo, cobrindo tudo, amontoando-se por toda parte. Os gafanhotos comeram nossa comida. Ai, ai, eles comeram a nossa comida. Os gafanhotos escurecem os nossos campos. Eles escurecem os nossos campos com suas bocas vorazes. Os exércitos de gafanhotos vêm, eles vêm do norte, e nossas vidas são devoradas completamente. Assim dizia uma canção popular dos recintos dos trabalhadores. E aquele povo entregava-se a um riso solto, fazendo a lista dos brancos aleijados da área, comparando a preleção do fazendeiro aleijado e o quadro formado pelos dois jovens negros saudáveis brigando na poeira. Riam, e riam, balançando o corpo, rolando de tanto rir, dando gargalhadas sonoras. Enquanto isso, em sua casa no topo da colina, o fazendeiro de uma perna só preparava-se para dormir. Sua perna fora cortada na altura da coxa. Tinha sobrevivido graças a esse ferimento, toda a sua companhia fora dizimada em uma grande batalha, 2 semanas depois de ter sofrido a sorte de ter a perna estraçalhada por um pedaço de granada. Naturalmente, muitas vezes pensou se não teria sido melhor ter morrido com os companheiros. Tinha passado muito mal, quase perdera a razão. Antes da guerra, era um homem que vivia em função do seu corpo, dançava, jogava futebol e cricket, caçava com os outros fazendeiros, caminhava e andava a cavalo. Esse homem ativo teve de enfrentar a vida com uma perna só. Saiu-se bem. Quando se levantava, todas as manhãs, sua boca formava uma linha de determinação paciente, com a qual sua família já se acostumara. Sentava-se na beirada da cama, erguia o toco de perna e calçava 1, 2 ou até 10 pés de meia apropriados, de acordo com o peso que tinha de carregar. Adaptava a pesada perna de madeira e metal ao toco assim protegido, e punha-se de pé, apoiando-se em uma mesa. Então prendia as correias ao redor da cintura e passava-as pelos ombros. Podia começar o dia. Andava. Cavalgava. Disse às minas. Ficava acordado noites inteiras para observar a temperatura nos celeiros de tabaco. Manquejava pelos campos, pelos canais de irrigação, pelas colinas, equilibrava-se através dos campos recém-larados. Distribuía rações, permanecendo de pé, durante horas, ao lado dos sacos e recipientes de cereais. Era um homem lutando contra a pobreza. Segundo seu ponto de vista. À noite, retirava a perna de metal e madeira e deitava-se exausto, fechava os olhos e respirava fundo. Meu Deus, murmurava, meu Deus, bem, por hoje tudo está feito. E adormecia ao som dos tambores do recinto dos trabalhadores. Estão dançando lá embaixo, creio, pensava, antes de dormir. Dançando. Eles dançam por qualquer motivo. Tem esse dom música. Um dom. Hoje, debulhando feijões, eles dançam o seu trabalho, compunham canções para acompanhar. Exemplos, a situação de Shikasta. Este relatório de Horror parece-nos um complemento útil aos exemplos. Arquivistas. Algumas áreas das faixas do Noroeste estão ainda comparativamente pouco afetadas pela tecnologia e o povo vive, no momento em que transmito estas informações, quase do mesmo modo que vivia há séculos.
Uma pequena cidade, em uma área de extrema pobreza, distingue-se das outras porque todos os anos nela se realiza o Festival da Criança. O evento sempre atrai visitantes locais, e durante esta era de turismo, turistas também. O vilarejo não tinha hotéis para os visitantes, que se hospedavam em casa de parentes, mas agora há um local para acampamento, mantido pelo governo, e os trailers vêm em quantidade para o festival. Uma cidade próxima espera beneficiar-se com isso e faz provisões das mercadorias mais variadas. A igreja é o centro das festividades, mas todo o vilarejo é enfeitado para a ocasião, lojas, o bar, a praça. E também as casas dos moradores, que jamais abriram mão dos seus direitos ao festival. Depois do último relatório do Agente 9 houve uma inovação. Na véspera da festa, soltam fogos e dançam na praça e nas ruas adjacentes. Os turistas chegam sempre a tempo de assistir a essas comemorações, para eles a parte mais interessante do festival, e contrastam nitidamente, com suas roupas de boa qualidade e com a avidez que lhes é característica, com o povo local, que observa seus hóspedes ricos com bom humor, mesclado de certa ironia. Essa noite de bebidas e danças é organizada pelas autoridades seculares, mas os padres mantêm o controle aparecendo nas escadas da igreja, ao pôr do sol, com turíbulos e cantos solenes. Quase toda a população passa a noite dançando e cantando, mas ao primeiro sinal da aurora devem estar na igreja, em seus lugares determinados, em atitude humilde e de adoração para ouvir as admoestações e ameaças dos sacerdotes. Os serviços religiosos estendem-se por toda uma parte da manhã, as pessoas se revezando porque a igreja é muito pequena para comportar a população inteira de uma vez. Ao meio-dia em ponto, um grupo de sacerdotes, envoltos em suas vestes mais luxuosas e enfeitadas, abre uma porta nos fundos da igreja e traz a criança. É uma estátua de mau gosto, com pretensões a realismo, de olhos fixos, cabelo e pele claros, vestida com rendas e fitas de toda espécie. A figura é colocada em um pequeno andor coberto de flores e folhagens e carregado para fora da igreja por um grupo de crianças, escolhido pelos sacerdotes. Dão 3 voltas na praça, que não passa de um pequeno espaço poeirento, com algumas árvores em volta. As crianças vestem-se como a imagem e, enquanto passam, o povo e os sacerdotes cantam. A estátua é colocada em um pedestal na frente da igreja, guardada pelos sacerdotes, e os cantos continuam pela tarde até o pôr do sol. Todas as crianças da vila, inclusive as que carregaram o andor, fazem fila, sob a supervisão dos pais e segundo ordem dos sacerdotes, e, 2 a 2, passam pela imagem, enquanto os sacerdotes as abençoam. Depois disso recebem como prêmio doces e refrigerantes, os melhores que a cidade pode fornecer. Até alguns anos atrás, o festival era exclusivamente para as crianças, mas a pressão econômica dos turistas fez com que se providenciassem bebidas e alimento para os adultos também. Neste ano, pela primeira vez apareceram câmaras de televisão, e, por isso, tudo foi mais elaborado. Quando a estátua é levada para dentro e guardada no armário, as danças recomeçam e continuam até meia-noite. É um festival agradável e um lenitivo necessário para a vida árdua do povo. Não se tornou muito mais elaborado desde o relatório do emissário 76, há 400 anos. Mas podemos prever que, enquanto houver turistas, cada ano vão aparecer novidades. A nosso ver,
Esse festival não é mais necessário. Não pude deixar de imaginar, observando aquelas cenas, bem policiadas, o que aconteceria se eu pudesse lhes contar a origem real da festa. Há mais de 1000 anos, um visitante chegou a esta vila. As faixas do noroeste eram atrasadas, tidas como selvagens pelas áreas mais desenvolvidas, como as do ponto extremo nas margens do grande mar interior que vocês chamam Mediterrâneo. Essas culturas avançadas geralmente enviavam emissários ao norte, sob vários disfarces, os quais percorriam toda a região, ensinando técnicas e ideias para melhorar a triste condição daquele povo. Este visitante do qual estamos tratando chegou à vila com 3 jovens discípulos, que aprendiam com ele a arte de transmitir ideias avançadas aos povos menos favorecidos. Ao chegarem a este lugar extremamente pobre, descobriram que não havia nenhuma influência suavizante nas redondezas, exceto alguns monges que viviam afastados dos problemas indignos do povo da vila. A atmosfera era apropriada e o povo mostrou-se disposto a ouvir as histórias sobre civilizações cuja localização não podiam imaginar, pois sabiam tão pouco sobre geografia quanto a história das próprias origens, e o seu futuro. Os visitantes permaneceram discretamente na vila por várias semanas. Começaram com as informações de ordem prática sobre higiene, a necessidade de tomar banho para evitar doenças, a limpeza dos reservatórios de água, a maneira de cuidar dos enfermos, elementos de medicina, tudo isso ainda desconhecido por esse povo. Quando os mais inteligentes tinham compreendido o suficiente para transmitir aos outros, os visitantes passaram a instruir sobre os processos de destilação, tinturas, preservação e armazenamento dos alimentos para os períodos de escassez e certas técnicas de agricultura e economia que eram também completamente desconhecidas. A seguir, os visitantes passaram a contar ao povo da vila, em termos simples, às vezes sob a forma de histórias e canções, um pouco da sua história, o que ela significava para eles, o que eram realmente e o que seriam. Esse povo, cuja luta para se alimentar, vestir e morar exigia todas as suas energias, ouviu sem resistência, o que significava muito, pois, em geral, pessoas tão pressionadas pela necessidade simplesmente se recusam a ouvir, mesmo quando se trata de uma mensagem de esperança, o esforço de compreendê-la é demais para eles. Quando a noite caía e a luz não iluminava mais a vila e os trabalhadores voltavam dos campos para comer e descansar, nossos visitantes sentavam-se nesse lugar, na praça, que era quase como é hoje, e falavam, contavam histórias e cantavam. A fumaça erguia-se das cabanas e das casas. Crianças brincavam na areia. Cães esqueléticos e famintos coçavam-se ou brigavam. Burrinhos magros descansavam imóveis. O povo da vila sentava-se em silêncio na semilobscuridade. As mulheres seguravam crianças no colo. Uma mulher, sentada em uma pedra, ninava o filho, cantando baixinho. O visitante mais velho perguntou se podia segurar a criança por alguns momentos e ela consentiu. Ele colocou o bebê sobre seus joelhos. A criança estava sonolenta, o homem baixou a voz para não despertá-la e os ouvintes inclinaram-se para a frente para escutar melhor. Ele disse para olharem aquela criança, que todos conheciam, que não se distinguia das outras, uma criança como todas as que existiam na vila, cuja vida seria igual à de todos, nada diferente, assim como as vidas dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. A mulher inclinou-se para a frente e disse, como se desculpando, que o bebê era uma menina.
Mas esta criança, continuou o visitante, não era o que parecia ser, não importava que fosse uma menina, pois uma menina era tão boa quanto o seu irmão. Ignorando o leve movimento de protesto, continuou. Esta criança, menina ou menino, não era o que parecia ser. Não, o que importava era que ela, ou ele, era igual a qualquer outra pessoa da vila, ou das outras vilas próximas, ou até mesmo da grande cidade, que poucos tinham visitado, embora tivessem ouvido falar dela, ou das cidades do outro lado do mar, das quais tinham ouvido falar porque um rapaz da vila, um marinheiro, tinha contado histórias assombrosas e improváveis que acharam mais prudente não levar a sério, ou igual a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Eles não sabiam, mas esta vila, que lhes parecia tão grande, que continha suas vidas e tudo o que conheciam, era apenas uma pequena parte do mundo. Deviam multiplicar a sua vila pelo número de grãos de trigo nos campos, e as grandes cidades pelo número de pedras na colina. A luz do dia estava desaparecendo, a lua erguia-se e a colina próxima brilhava com suas pedras brancas. Aquela gente sentava-se em silêncio, ouvindo, escutando, a essa altura confiavam nesses homens que tinham vindo a eles como anjos, que lhes tinham ensinado tanta coisa útil, como estava provado. Sentiam que o que contavam eram coisas assombrosas e maravilhosas, mas era tão difícil compreender. Quando a cidade próxima tinha sido sempre o limite da sua imaginação, como acreditar que existissem muitas iguais, e muitas, milhares de vezes maiores. Havia cidades no mundo, cidades habitadas por tantas pessoas quantas eram as estrelas do céu. Povos como anjos, pois não deviam pensar que esses visitantes eram diferentes, fora do comum. Eles ouviam, tentando compreender. Havia cidades no mundo onde todo o povo tinha alimentação farta. Tinham roupas suficientes para se agasalharem. Suas casas eram muito maiores do que as casas daqui. Sim, isso era verdade. Mas o que importava era que esses povos maravilhosos tinham tempo para aprender muitas coisas, não apenas a fazer queijo ou a evitar que uma vaca adoecesse. Não, esses povos tinham tempo para estudar, para pensar, para sonhar. Sabiam todo tipo de coisas extraordinárias e verdadeiras. Sim, era verdade, tudo o que estava dizendo era verdade. Esses povos podiam, por exemplo, estudar o movimento das estrelas, que não estavam tão distantes como pensavam os habitantes desta vila e de outras. Não, cada estrela lá em cima era um mundo, cada uma delas, feitas de substância que todos conheciam tão bem quanto conheciam suas mãos, seus pés, seus cabelos. Aquelas estrelas lá em cima eram feitas de terra, como esta, e de rocha, como esta, e de água, e de fogo, sim, de fogo vivo e dançante. Na noite seguinte, e na outra, e outra, nossos visitantes sentavam-se na praça, pediam para segurar uma criança, qualquer criança, insistindo que não importava quem eram os pais, se era menino ou menina, que idade tinha, e, segurando essa criança na frente do povo, diziam que, se ela fosse tirada deles, não, essa não era a sua intenção, porque a multidão subitamente murmurou e se moveu, a criança estava ali, sobre seus joelhos, abrigada em seus braços, apenas para que se lembrassem. Se essa criança fosse levada para uma daquelas fabulosas cidades onde o povo não precisava passar o tempo todo fazendo trabalho braçal, se ela tivesse tempo para estudar, então seria exatamente igual àqueles povos.
E se ela fosse levada para visitar, digamos, aquela pequena estrela lá em cima? Sim. Aquela. Ou aquela outra. Então. E eles riam olhando para cima, boquiabertos, observando o céu que nessa noite estava enfeitado de milhares de estrelas. Sim, aquela. Se este bebê que dorme sobre meus joelhos fosse levado para aquela estrela, então seria um bebê estrela, talvez se tornasse um gigante, quem sabe? Ou ganhasse asas, e penas, quem poderia dizer? Eles rirão. O riso generalizou-se. Mas era um riso confiante e maravilhado. Ou se transformaria em uma criança capaz de viver na água, ou no fogo, quem sabe? E esta é a questão, vem. É isto que devem lembrar, que todas as crianças têm a capacidade de ser qualquer coisa. Uma criança é um milagre, uma maravilha. Uma criança tem em si toda a história da raça humana, que se estende no passado mais remoto, a uma distância difícil de imaginar. Sim, esta, a pequena Otillie, tem na substância do seu corpo e no seu pensamento tudo o que já aconteceu a cada indivíduo humano. Assim como uma fatia de pão tem todas as substâncias de todos os grãos de trigo usados para sua confecção, misturado a todos os grãos daquela colheita e a substância do solo onde cresceu, assim também esta criança é o produto de toda a colheita de seres humanos. Essas palavras e ideias, diferentes de tudo o que até ali tinham ouvido e imaginado, eram absorvidas por eles todas as noites, e sempre com uma criança ante seus olhos. Lembrem-se, que daqui a muito tempo, não no seu tempo, ou no tempo dos seus filhos, ou mesmo dos seus netos, mas esse tempo virá, seu trabalho, suas privações, o peso de suas vidas, tudo isso será redimido, frutificará, e as crianças desta vila e do mundo serão tudo aquilo que podem ser. Lembrem-se disso, lembrem-se, será como se viessem homens daquela pequena estrela lá em cima, cintilando sobre as sombras escuras das árvores, sim, daquela. E subitamente envolvessem esta vila tão cheia de privações e de problemas, em uma aura de coisas boas e de esperança. Lembrem-se, esta criança não é o que parece ser, é mais, é tudo, e guarda dentro de si todo o passado e todo o futuro, lembrem-se disso. Certo dia, bem cedo, uma menina chegou correndo à cabana onde os 4 homens dormiam e bateu na porta com urgência, dizendo, ofegante, que trabalhava na cozinha do mosteiro, e que os monges tinham ouvido falar dos visitantes e enviaram um mensageiro ao próprio rei, e que os soldados estavam chegando. Sim, já estavam a caminho. Quando os soldados chegaram, não encontraram nenhum estranho na vila, eles tinham partido, entrando na perigosa floresta e deixando um desenho de pedras na colina, um colar no pescoço de uma criança, alguns desenhos feitos com argilas coloridas e terra nas paredes do prédio feito de pedra da vila, que era um armazém. Os habitantes da vila disseram que era um boato falso, invenção de uma menina que queria chamar atenção, pois naturalmente fora ela mesma que comentara, na cozinha do mosteiro, sobre os visitantes, e depois teve medo dos resultados. Assim que os soldados partiram, chegou um grupo de monges. Visitavam a vila uma vez por ano, se tanto. Desprezavam os habitantes da pequena comunidade, embora não fossem muito mais do que eles, quase tão pobres e não muito menos ignorantes. Isso foi na época em que homens e mulheres se agrupavam em abrigo de toda espécie, dizendo-se monges e freiras para escapar às brutalidades dos homens.
Os soldados ordenaram aos monges, em nome do rei, que se certificassem de que não havia nenhum estrangeiro indesejável nas vilas. Os monges informaram o povo dessas ordens, e voltaram às suas tacas de pedra na montanha. Os habitantes das vilas concordaram com tudo. Mas, agora, era como se as estrelas tivessem vindo morar com eles e depois partido. Guardavam segredo do que tinha acontecido, conservando como tesouros as artes que aprenderam, que logo se espalharam pelas outras vilas, e também tudo o que lhes fora dito. Eles seguravam uma criança no colo e repetiam o que se lembravam. Das pessoas que habitavam a vila naquele tempo, nenhuma se esqueceu. As crianças que haviam sentado nos joelhos dos visitantes eram apontadas por todos. Algo realmente assombroso tinha acontecido e todos sabiam, e logo as vilas próximas souberam também. Os filhos das crianças que tinham sido apresentadas ao povo da vila na pequena praça conservaram algo daquela qualidade, nelas ou ao seu redor. Mas agora não se lembravam exatamente do que tinha sido dito, ou feito, e de quem os tinha visitado. Anjos, teriam sido anjos. Certa noite, o fim de um dia quente e empoeirado, na hora em que as pessoas se sentavam na frente das casas, as crianças brincavam, os cães se cocavam e alguns asnos magros tentavam encontrar relva fresca entre o verde queimado. Eles diziam: "Você se lembra?" "Não, não foi assim." "Sim, minha mãe disse." Mas não foi isso, quando um homem, que era filho de uma das meninas mostradas na praça, segurou o próprio filho nos braços, e colocando-o sobre os joelhos, disse: "Vamos tentar lembrar exatamente o que foi dito, e então nós repetiremos, e vamos fazer isso regularmente para nos lembrarmos sempre." Todos os anos, esse homem segurava o filho para que todos pudessem ver e repetiam tudo o que se lembravam, e olhavam para o céu, rindo e balançando a cabeça. Aquela estrela lá em cima. Não, aquela outra. Povo feito de fogo. Ou de penas. E guardavam segredo disso, como de muitas outras coisas, para que os monges e os soldados não soubessem, mas naturalmente a cerimônia tornou-se conhecida. A princípio, os monges a proibiram e os puniam, mas não fez a menor diferença. Todos os anos, numa determinada noite, em uma das casas da vila, escolhiam uma criança e ela ficava na frente do povo, enquanto repetiam as frases que não queriam esquecer. Mas agora as palavras parecem os murmúrios invejosos dos pobres contra os ricos, em toda Shikasta, ou em qualquer outro lugar, na verdade. Sou tão bom quanto ele, meu filho é tão bom quanto o filho dos ricos, deem-me suas roupas e eu serei uma mulher fina também. Então chegaram os monges e os soldados e muitas pessoas foram levadas e condenadas à morte por rebelião, por falar contra o rei, por desobedecer aos monges. Os monges instituíram, por ordem superior, a cerimônia da criança, celebrada todos os anos e conduzida por eles. Foi construída uma pequena igreja na vila, que não tinha nenhuma, e esta foi mais tarde construída e reconstruída muitas vezes. A criança era o menino Deus, diziam os monges, mas a cerimônia jamais perdeu suas verdadeiras raízes, nascidas naquela visita há tanto tempo, pois havia ainda no povo a força para acreditar que eles e não os monges tinham sido abençoados, ele e não os monges tinham visto a criança. Quem a tinha mostrado, porém? Ou o quê? Pessoas vindas de uma estrela. Não, isso não podia ser. Da lua. Que tolice! Mas alguém tinha vindo, um ou vários,
e tinham feito promessas, e tinham sido expulsos. E um dia voltariam, e seria o fim das privações e do trabalho estafante, dessa terrível necessidade que nos prende à poeira, que nos impede de voar. Essa, bom povo, e visitantes, e sacerdotes e turistas, e os que estão nos acampamentos, e pessoas das cidades vizinhas, essa foi a origem do festival que vocês realizam todos os anos. Foi assim que aconteceu. E agora, preciso fugir para salvar a minha vida. Durante as transmissões de Horror nessa fase de sua embaixada, forneceu informação de fatos reais não pedida por nós porque acreditava, e com razão, que nosso serviço colonial nem sempre apreciava devidamente certas dificuldades locais. A ampla visão do plano de manutenção e desenvolvimento planetário não tem necessidade, nem pode depender de simpatias, empatias dos que estão mais próximos, de parcialidades, de pontos de vista. Contudo, estar em Shikasta, 2 dos arquivistas responsáveis por estas notas passaram pela experiência shikastiana, é tornar-se presa de emoções poderosas que devem ser abandonadas quando a deixamos. Submetemos este texto, e o que se segue, certos de que os estudiosos os acharão muito úteis. Arquivistas.